Você sabia que o petróleo é uma das principais fontes de renda para muitos países ao redor do mundo? E que alguns países possuem reservas tão grandes que podem se manter por décadas? Neste vídeo vamos dar uma olhada nos 10 países mais ricos em petróleo e suas curiosidades. Desde a Venezuela, com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, até a Angola, um importante produtor de petróleo na África Ocidental. Vamos embarcar nesta jornada para entender um pouco mais sobre a importância do petróleo para esses países e como ele afeta suas economias. Antes de irmos para o nosso vídeo, gostaria de agradecer a todos que têm se inscrevido em nosso canal e apoiado o nosso humilde trabalho. E se ainda não é inscrito no canal, peço a sua inscrição, seu like, comente e ative o sino de notificações, para nos incentivar a produzir mais conteúdos de qualidade para todos. Em 10º lugar, Angola. Angola, o país possui reservas comprovadas de petróleo de 13 bilhões de barris e é um importante produtor de petróleo na África Ocidental. O setor de petróleo é crucial para a economia angolana, representando cerca de 90% das exportações e cerca de 70% do PIB. Em 9º lugar, Brasil. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 13 bilhões de barris e é um importante produtor de petróleo na América Latina. A maior parte da produção de petróleo do Brasil vem de campos offshore no pré-sal. Em 8º lugar, Emirados Árabes Unidos. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 98 bilhões de barris e é um dos principais produtores de petróleo do Golfo Pérsico. O setor de petróleo é crucial para a economia dos Emirados Árabes Unidos, representando cerca de 25% do PIB. Em 7º lugar, Kuwait. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 104 bilhões de barris e é um dos principais produtores de petróleo do Golfo Pérsico. O setor de petróleo é crucial para a economia kuwaitiana, representando cerca de 94% das exportações e cerca de 60% do PIB. O Kuwait possui uma das maiores taxas de reserva de produção no mundo, com uma expectativa de produção de petróleo para mais de 100 anos. Em 6º lugar, Iraque. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 147 bilhões de barris, é o segundo maior produtor de petróleo do Oriente Médio e é um dos principais fornecedores de petróleo dos Estados Unidos. O setor de petróleo é crucial para a economia iraquiana, representando cerca de 95% das exportações e cerca de 85% do orçamento do governo. Em 5º lugar, Rússia. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 80 bilhões de barris e é o maior produtor de petróleo da Europa e o segundo maior do mundo. O setor de petróleo é um dos principais motores da economia russa, representando cerca de 25% das exportações e cerca de 15% do PIB. Em 4º lugar, Irã. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 157 bilhões de barris e é o terceiro maior produtor de petróleo do Oriente Médio. O setor de petróleo é crucial para a economia iraniana, representando cerca de 80% das exportações e cerca de 50% do orçamento do governo. Em 3º lugar, Canadá. O país possui reservas comprovadas de petróleo de 170 bilhões de barris e é o terceiro maior produtor de petróleo. Talvez seja uma surpresa ver o Canadá como o número 3 nesta lista. Mais conhecido como a terra do povo amigável, alces e invernos extremos, o Canadá também tem reservas significativas de petróleo na província ocidental de Alberta. Este petróleo se encontra nas areias petrolíferas controversas do país. Em 2º lugar, Arábia Saudita. O país é o maior produtor de petróleo do mundo e possui reservas estimadas em 268 bilhões de barris. A exploração e o escoamento de petróleo são gerenciados pelo estatal Saudi Aramco, que é uma das empresas mais valiosas do mundo. O petróleo representa cerca de 90% das exportações sauditas e cerca de 50% do PIB. Em 1º lugar, Venezuela. O país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, com cerca de 300 bilhões de barris. O setor de petróleo é crucial para a economia do país, representando cerca de 95% das exportações. No entanto, a crise política e econômica atual tem afetado significativamente a produção e a exportação de petróleo. Quais destes países exporta mais petróleo? Arábia Saudita. O país é o maior exportador de petróleo do mundo, com cerca de 7 milhões de barris por dia. Rússia. O país é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, com cerca de 5 milhões de barris por dia.
Irã, o país é o terceiro maior exportador de petróleo do mundo, com cerca de 2 milhões de barris por dia. Venezuela, o país é o quarto maior exportador de petróleo do mundo, com cerca de 1,5 milhão de barris por dia. Canadá, o país é o quinto maior exportador de petróleo do mundo, com cerca de 1,4 milhão de barris por dia. Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Angola e Brasil também são importantes exportadores de petróleo, mas suas exportações são menores do que as dos países mencionados anteriormente. De acordo com as estatísticas disponíveis até 2021, Kuwait exporta cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Isso o coloca como um dos principais exportadores de petróleo do Golfo Pérsico e entre os 10 principais exportadores de petróleo do mundo. O petróleo representa cerca de 94% das exportações do país e é uma fonte crucial de renda para a economia do Kuwait. De acordo com as estatísticas disponíveis até 2021, os Emirados Árabes Unidos exportam cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. Isso os coloca como um dos principais exportadores de petróleo do Golfo Pérsico e entre os 10 principais exportadores de petróleo do mundo. O petróleo representa cerca de 25% do PIB dos Emirados Árabes Unidos e é uma fonte crucial de renda para a economia do país. No entanto, os Emirados Árabes Unidos também estão investindo em fontes de energia renováveis e em diversificação econômica para reduzir a sua dependência do petróleo. De acordo com as estatísticas disponíveis até 2021, o Brasil exporta cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia. A maior parte da produção de petróleo do Brasil vem de campos offshore no pré-sal. Embora o petróleo seja uma fonte importante de renda para a economia do Brasil, o país também é um importante produtor de outras fontes de energia, como hidrelétricas, biomassa e gás natural. O governo brasileiro também está investindo em fontes de energia renováveis e em diversificação econômica para reduzir sua dependência do petróleo. De acordo com as estatísticas disponíveis até 2021, Angola exporta cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia. O petróleo representa cerca de 90% das exportações do país e é uma fonte crucial de renda para a economia de Angola. O setor de petróleo é responsável por grande parte do PIB e das receitas do país. No entanto, Angola também tem outras fontes de renda, como as exportações de diamantes, gás natural e agricultura. A maior parte da produção de petróleo de Angola vem de campos offshore no Atlântico. Nota: esses dados são baseados em estatísticas de exportação de petróleo disponíveis até 2021 e podem ser alterados com o tempo. Em resumo, o petróleo é uma fonte crucial de renda para muitos países ao redor do mundo. Países como Venezuela, Arábia Saudita, Rússia e Irã possuem as maiores reservas comprovadas de petróleo e são os principais exportadores de petróleo do mundo. No entanto, é importante notar que a economia global está mudando e muitos países estão buscando diversificar suas fontes de renda e investir em fontes de energia renováveis. Ainda assim, o petróleo continuará sendo uma fonte importante de renda para muitos países por um longo período de tempo. É importante entender a importância do petróleo para esses países e como ele afeta suas economias, para ter uma visão mais completa do mundo econômico global. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu like. Comente quais destes países você teria vontade de visitar. Obrigado por assistir o vídeo até o fim, e até o próximo vídeo do canal Fique Sabendo.